os homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre joelhos, aleluia, todos os joelhos, todos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Então até o próprio Jesus, louvado seja Deus, olhou para Deus como exemplo, um exemplo a ser seguido. E por que eu e você não fazemos o mesmo? Louvado seja Deus. Quem está sendo o seu exemplo? Para quem você está olhando? A quem você está buscando? Em que ou em quem você está colocando o seu coração? Louvado seja Deus. O meu e o teu coração tem que estar firmado e focado em Jesus Cristo, porque Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Aleluia. E o próprio Paulo também vai nos dizer, ele vai nos exortar, aleluia, em 1 Coríntios 1, louvado seja Deus, 1 Coríntios 1, Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como também eu fui de Cristo. Louvado seja Deus. Então você vê que a própria palavra do Senhor testifica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que tem exemplos de fé e de perseverança a serem seguidos. Para quem nós devemos olhar dentro das congregações hoje, para quem devemos olhar? Para a liderança, para os pastores. Mas eles são homens, eles são falhos, eles são pecadores, assim como eu e você. Mas o que faz a diferença é que, assim como nós, eles também estão perseverando para alcançar a salvação, perseverando para permanecer fiel nos caminhos do Senhor, perseverando para ser exemplos idôneos, louvado seja Deus, sem máculas. Porque eu e você estamos dentro da congregação, estamos dentro da igreja, mas eu quero te dizer, não é a igreja, as paredes que irão te salvar, não é a placa da congregação que vai te salvar e que vai me salvar. O que vai salvar a mim e a você é seguir ao Senhor Jesus, é cumprir os mandamentos dele. Não é fácil, aleluia. O único perfeito que cumpriu a risca todos os mandamentos foi Jesus, mas ele estava aqui como homem. Mas nós vemos exemplos de homens que perseveraram, que buscaram e que conseguiram. Louvado seja Deus. E nós temos até um exemplo de Enoque. Não se fala muito dele na Bíblia, mas diz que ele foi um homem que andou perfeitamente nos caminhos do Senhor. E foi tão perfeito que o Senhor arrebatou logo para si. Porque o Senhor sabe, o Senhor sonda e conhece o coração do ser humano. Deus sabe quem sou eu e quem é você quando ninguém está olhando. Porque é muito fácil diante das pessoas mostrarmos ser bonzinhos, mostrarmos ter aparência de piedade, mostrarmos estar em comunhão com todos, mas só Deus sonda e conhece o coração. Então essa é a palavra que o Senhor me deu para esta noite. Quem está sendo você? Quem somos nós como exemplo? Que exemplo você está dando? Que exemplo você está seguindo? Que exemplo de fé você está dando dentro do seu local de trabalho? Se hoje alguém chegar lá no seu local de trabalho da congregação e perguntar uma referência sobre você como cristão no seu local de trabalho, o que as pessoas irão falar de você? O que as pessoas irão falar de mim? Aleluia. Porque o próprio inimigo disse dentro da palavra: quem és tu? Paulo, eu sei quem é. Então, para você ver que até o inimigo, ele conhece, ele sabe quem sou eu e quem é você. Quem dirás Deus, meus amados? Quem dirás Deus? O Senhor, ele sabe quem sou eu e quem é você quando ninguém está olhando. E é fácil sim nós julgarmos, é fácil nós apontarmos o dedo, é fácil nós crucificarmos o irmão sem nem sequer ouvir o lado do irmão. Aleluia. Mas a Constituição dos homens, ela diz que todos têm direito à defesa. Nós temos que ouvir os dois lados, e o próprio Deus também ele faz isso. Ele ouve os dois lados. Louvado seja Deus. Ele sempre vai dar oportunidade. Ele vai dar oportunidade, ele vai dar oportunidade, mas vai chegar o momento que o Senhor, ele vai dar um basta. Louvado seja Deus. E até agora eu só mostrei exemplos bons a serem seguidos, mas nós temos um exemplo que não foi nada bom. Louvado seja Deus, que nos fala na própria Bíblia. Um exemplo deles foi Acã. Louvado seja Deus. Por conta da atitude de Acã, praticamente quase toda uma nação seria destruída, porque eles foram para a guerra e o Senhor não foi com eles.
por causa do pecado de Acã. Qual foi o pecado de Acã? Aquela capa encoberta, escondida, ao qual o Senhor ordenou que não pegasse dos despojos. E quantos de nós temos aquele pecadinho escondido? Quantos de nós estamos com pecadinhos de estimação? E o Senhor está dando oportunidade. Se santifica que eu estou voltando. Se limpa que eu estou voltando. Se converte que eu estou às portas. Mas essa palavra ela não é somente para você. Ela começa primeiramente em mim. Porque a palavra do Senhor também vai nos dizer: examinar o homem a si mesmo. Então, antes de eu querer tirar o cisco, aleluia, a trave, o cisco do olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trave que está nos meus olhos. Porque quando nós olhamos para o espelho, ele vai refletir a nossa imagem. E é isso que Deus quer de mim e de você. Devemos refletir a imagem dele. Por isso que ele diz que me fez e te fez imagem e semelhança. Louvado seja Deus. E qual é a semelhança de Deus? Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Quais foram as atitudes do Senhor enquanto homem aqui na face da terra? Então hoje eu tenho me policiado. Quando eu vou fazer algo, eu pergunto: será que Deus faria isso? Será que isso agradaria ao Senhor? Será que isso é bom? Porque nem tudo que é bom aos meus olhos é bom perante ao Senhor. Louvado seja Deus. E aqui eu vou falar de mais um exemplo negativo que não devemos seguir, que é o caso também de Ananias e Safira. Louvado seja Deus. Ananias e Safira, eles fizeram aquilo ali com um acordo. Louvado seja, não foi ligado nos céus, mas foi ligado na terra. Porque eles sabiam que eles estavam pecando contra o Senhor. E mesmo assim, eles decidiram seguir em frente. Mas o Senhor lhe deu a oportunidade. Quando Pedro perguntou a ele, louvado seja Deus, ele estava tendo a oportunidade de se arrepender, de voltar atrás, de confessar o seu pecado e de deixar. Mas ele assim não fez. Ele seguiu em frente. E a palavra do Senhor vai ali dizer que ele veio a óbito. Louvado seja Deus. Ali mesmo o Espírito Santo, aleluia, confirmou o que estava no coração de Ananias. Louvado seja Deus. Então não foi algo impensado, foi algo que ele pensou, que ele planejou e que ele concretizou. Louvado seja Deus. Assim como Judas também, louvado seja Deus, que é um exemplo a não ser seguido. Judas também teve tempo de se arrepender. Louvado seja Deus. Ele teve tempo de voltar atrás e não cometeu o que ele cometeu. Mas o Senhor já sabia que ele iria fazer aquilo. E muitas vezes nós até nos perguntamos: mas por que Judas não se arrependeu? Porque era necessário que a Escritura se cumprisse. Aleluia. E para a palavra se cumprir, aquilo ali tinha que acontecer. Judas teria que vender o Senhor, louvado seja Deus. Mas só que ele não se arrependeu. Ele criou dentro dele remorso. E esse remorso levou à morte. Porque a palavra também vai nos dizer, aleluia, que há caminhos que para o homem parece de vida, mas no final ele é de morte. Louvado seja Deus. E os irmãos me perguntam onde é que está. Não, você que está na Bíblia. Vai fazer igual o bispo agora, lê a Bíblia toda que vai achar lá em algum lugar. Pega essa frase do bispo agora. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós temos que estar vigilantes. Já são as últimas horas. Já são os últimos momentos. O Senhor está às portas. O Senhor está nos chamando ao arrependimento, ao conserto. Louvado seja Deus. Se consertar não é só quando nós estamos no altar, não. Se consertar começa de mim e de você dentro da nossa casa. Porque o meu e o teu primeiro ministério é dentro de casa. Se você não sabe administrar a tua casa, como você vai administrar a obra que o Senhor vai entregar nas tuas mãos? Louvado seja Deus. Se você não sabe administrar suas finanças, como você vai administrar algo maior? Aleluia, louvado seja Deus. Então, para quem você tem olhado? Quem tem sido o exemplo que você tem seguido? Louvado seja Deus. Que o meu e o teu exemplo sejam homens, louvado seja Deus, que sejam a imagem e semelhança do Senhor, que sejam homens e mulheres de Deus, louvado seja Deus, aleluia, engrandecido seja o teu santo nome, Senhor, e venhamos focar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que enche o coração do Senhor de alegria quando Ele olha para nós. Louvado seja Deus, porque o Senhor Ele sabe exatamente aquilo que faz e aquilo que permite. Aleluia, engrandecido seja o santo nome do Senhor. Louvado seja Deus, meus amados irmãos. Em todo tempo o Senhor Ele é fiel. Em todo tempo Deus Ele é fiel. Muitas vezes
Eu já parei e perguntei ao Senhor: qual a obra que o Senhor tem na minha vida? Qual o chamado? Porque são tantos levantes, tantas coisas que vêm acontecendo, que eu me pergunto: Senhor, será que eu estou realmente te agradando? Será que realmente eu estou no caminho certo? Louvado seja Deus. Porque muitas vezes nós achamos que Deus está naquela situação quando Deus não está. Nem porque está dando certo quer dizer que Deus ele está conosco. Não é porque está prosperando que quer dizer que Deus ele está conosco. Louvado seja Deus. Porque o inimigo, ele também faz isso. Ele prospera, ele abre portas e nós achamos que é de Deus. Nós vamos se afundando achando que é de Deus. Mas tudo aquilo que vem de Deus não nos afasta dele. Muito pelo contrário, nos aproxima. Porque o Senhor ele nunca vai nos entregar nada que venha nos afastar da presença dele. O Senhor ele nunca vai abrir uma porta de emprego para mim e para você, se ele sabe que nós iremos colocar o coração naquela porta de emprego e vamos abandonar a obra. E o Senhor ele tem cobrado muito isso de mim, de Jaqueline, que eu tenho que me esforçar, me dedicar mais à obra, voltar ao primeiro amor. Enquanto eu não estava empregada, trabalhando para o homem, eu estava em todos os cultos, eu estava buscando, eu estava perseverando, eu orava, eu jejuava, eu consagrava. Hoje eu já faço, mas não faço com a mesma intensidade, não faço com o mesmo amor, louvado seja Deus. E hoje pela manhã, quando o Senhor me deu essa palavra de ser exemplo, aleluia, e de olhar para alguém que possa ser exemplo, o Senhor ele me deu um sonho, o qual eu não entendi o que o Senhor queria me dizer, e só vim entender no decorrer do dia. O Senhor me mostrava uma igreja em reforma, não sei qual igreja, mas ele me mostrava uma igreja em reforma, e o batistério era uma piscina enorme no meio da igreja, toda rodeada de mármore branca, louvado seja Deus. E em frente a esse batistério havia muitas pessoas. E uma dessas pessoas era um homem que estava sem camisa, com uma latinha de cerveja na mão, em frente ao batistério. E ele olhava para mim e dizia assim: Jaqueline, tem uns lençóis brancos dentro do batistério para vocês, para você torcer e estender, enxaguar e estender. E eu me perguntava por que estavam lavando esses lençóis brancos dentro do batistério. Louvado seja Deus, porque o batistério ele é separado, louvado seja Deus, para aquele que desce as águas, morre para o mundo e renasce como uma nova criatura para Deus, porque a palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, mas é aqueles que vivem retamente na presença do Senhor. E eu não entendi esse sonho. E falei com um, e falei com o outro, e perguntei para um, e perguntei para outro. E a última pessoa para quem eu fui perguntar foi para quem deu o sonho, para Deus, né? Que era para a primeira pessoa que era para perguntar qual o entendimento daquele sonho que o Senhor me deu. E eu não entendi. Louvado seja Deus. E agora à tarde, Deus me deu um entendimento. Louvado seja Deus. No caminho, no trabalho para casa, o Senhor ele está requerendo de mim mais humilhação. Ele está requerendo de mim que eu venha buscar mais. Ele está requerendo de mim que eu venha ser mais dependente dele. E que eu não olhe para aqueles que estão sobre o altar, mas que os meus olhos estejam focados nele. Porque todos aqueles que são constituídos como autoridade é na permissão de Deus. Sejam autoridades que os meus olhos sejam bons ou sejam ruins. Então tudo é na permissão de Deus. Louvado seja o Senhor. Como uma situação que aconteceu lá no trabalho. Uma pessoa de autoridade, mas que os meus olhos eram ruins. Mas hoje eu entendi, o Senhor permitiu tudo aquilo que eu passei para o nome do Senhor ser glorificado. Mas eu não tinha esse entendimento, mas o Senhor abriu o entendimento que foi necessário eu viver aquela experiência. E no dia de hoje foi permissão de Deus. Só para os irmãos terem noção, pela manhã eu não consegui trabalhar. Eu só fazia chorar dentro do banheiro trancada. Porque eu não consegui trabalhar. Eu passei muito mal. Porque realmente a carne gritava mais alto e eu dizia: Senhor, me dá forças, Senhor, me controla. Porque tem pessoas aqui olhando para mim como exemplo de fé, de perseverança, de uma pessoa humilde que está em um lugar onde não teria condição nenhuma de entrar pela porta da frente, pela força do próprio braço. Foi o Senhor quem abriu aquela porta. Então, é isso que o Senhor quer dizer para mim e para você nesta noite. Seja você o exemplo.
O exemplo que você busca, seja você o primeiro a dar exemplo, seja você o primeiro a dar exemplo de perseverança, seja você o primeiro a dar exemplo de liderança, de responsabilidade, porque tem pessoas que estão olhando para você. Aleluia. A nossa ministra aqui de louvor, Lúcia, foi uma coisa que ela falou aqui sobre o altar, que só Deus sabe como ela entrou, mas tem alguém que está olhando para ela, não sabe as lutas que ela está passando, mas ela está aqui fazendo o ID, ela está aqui fazendo a obra, fazendo aquilo que o Senhor determinou que ela fizesse. O Senhor se importa com o que ela está sentindo? Não se importa, mas mesmo chorando, a gente tem que permanecer de pé. Mesmo sangrando, a gente tem que fazer a obra. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Quantos antes de nós padeceram para que eu e você hoje estivéssemos aqui? Quantos ainda no dia de hoje estão padecendo para eu e você estarmos aqui? Louvado seja Deus, irmão. Servir ao Senhor não é brincadeira, não é de qualquer jeito. Tem que haver renúncia. Tem que haver sacrificação do meu eu e do teu eu, porque nós ainda estamos muito dependentes do eu posso, do eu faço, do eu sou, quando eu e você não podemos, não fazemos e não somos, se assim o Senhor não permitir. Louvado seja Deus. E a história está tomando um rumo diferente de nada que eu planejei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor, quando tirou o povo do Egito, Ele conduziu pelo deserto. Mas Ele conduziu porque Ele precisava tratar aquele povo. Ele conduziu porque Ele conhecia o coração daquele povo. O Senhor, Ele conduziu pelo deserto. Ele poderia ter permitido que o povo chegasse onde Ele queria em 3 dias. Ele podia, mas Ele não o fez. Aquele povo rodou 40 anos no deserto, em voltas, até eles confessarem e reconhecer o Senhor como o único Deus soberano. Aleluia, porque o Senhor, Ele sabe quem é o ser humano, o Senhor, Ele conhece o coração do ser humano. Se o Senhor contemplasse o desejo do coração daquele povo e os libertasse em 3 dias, aleluia, o que seria de nós hoje? Mas o Senhor, Ele permitiu que aquele povo passasse 40 anos no deserto para tratar com o povo. E muitas vezes deserto não é castigo de Deus. Deserto é preparação do Senhor. E a própria palavra vai dizer: deserto é lugar de passagem, não é de moradia. Eu não sei o deserto que você está passando nesta noite. Eu não sei qual situação você acha que é um deserto na tua vida, mas eu quero te dizer, assim te diz o Senhor: eu estou contigo neste deserto. Eu estou preparando surpresas para ti antes do final deste ano. Aleluia. Porque eu, Senhor, sei quem é você diante da minha presença. Eu sei quem és quando ninguém está vendo. Louvado seja Deus. Mas eu preciso tratar contigo no secreto, no íntimo. Eu preciso tirar aquilo que não me agrada. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Eu sei o que eu tenho preparado para ti, mas se o Senhor entregar agora, o seu coração vai se contaminar. Se o Senhor não entregar agora, você não está preparado para receber, assim como eu também não estou. Eu achei que eu estaria preparada, mas o Senhor hoje me mostrou que eu não estou preparada para ser exaltada neste momento, porque posso